Olá, queremos apresentar para vocês o novo local do Dia da Bíblia. Será aqui no Conjunto Esportivo Dr. José Taralo Mendes. E por que decidimos fazer aqui? Por uma maior segurança. Aqui é um espaço aberto, porém teremos controle de entrada de pessoas, para que não haja aglomerações. Vem aqui, eu vou te mostrar mais como vai acontecer. Olha só, aqui será a única entrada para o recinto do Dia da Bíblia. Nós teremos voluntários na porta, logo aqui na entrada, para medir a temperatura, para passar álcool em gel. E olha só também, estaremos tendo controle de quantidade de pessoas. Porque nesse recinto ele é muito amplo, muito grande, cabe milhares de pessoas. Só que por segurança nós vamos limitar a 30% da capacidade, para que você e a sua família possa passar um momento seguro e incrível na presença de Deus. Vem para cá que eu vou te mostrar como vai ser aqui dentro. Aqui, nós teremos no nosso hall de entrada tendas para exposição infantil. As igrejas têm se movimentado e feito um trabalho muito bonito com as crianças, onde elas vão expor histórias bíblicas que estarão sendo contadas para todos aqueles que vierem aqui conhecer o recinto. Vamos lá, tem muito mais aqui pela frente. Olha só, tá vendo esse espaço amplo? Exatamente aqui nós vamos colocar a praça de alimentação, com espaçamento para que não haja aglomerações na hora de você comprar ali o que você deseja se alimentar. Então aqui será toda a nossa área de alimentação. Vem cá que tem muito mais. Deste lado será colocado a área Kids, onde teremos playground, teremos um local apropriado para as crianças também poder se divertir e estar passando um momento adorável na presença de Deus. Vem aqui, tem muito mais. Aqui atrás de mim, nesse espaço, será colocado o palco com uma estrutura incrível de iluminação, som, para poder ter muita qualidade no momento da nossa adoração e das apresentações de danças e também para as crianças. Teremos apresentações específicas para as crianças. Você viu toda essa estrutura, todo esse espaço? Escolhemos este ambiente aberto porque ele traz uma maior segurança do que um local fechado, para que você e a sua família possa passar um tempo incrível na presença de Deus. Então grave bem essa data, 11 de dezembro, a partir das 16 horas, sairemos daqui da frente para uma grande carreata e retornaremos a partir das 18 horas e 30 minutos com essa grande concentração de fé na presença de Deus. Esperamos você e a sua família para este Dia da Família, o Dia da Bíblia. Deus abençoe! Saúde a igreja com a paz do Senhor, todos os nossos irmãos presentes, os nossos irmãos que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1. Convido a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos iniciando o nosso culto dessa noite, Momentos com Cristo. Permaneça conosco, irmão, todos o momento do nosso culto. Oramos a Deus. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu tens nos dado mais essa rica oportunidade de estar na Tua presença, aqui, Senhor, louvando, Te adorando, Te servindo. Ó Pai Santo, Deus poderoso, receba, Senhor, o nosso perfeito louvor, a nossa adoração nesse culto. É o que nós te pedimos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, nesse momento vamos louvar ao Senhor Jesus. Convido a nossa irmã Adna para que esteja com a igreja aqui louvando ao Senhor, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui, né, irmãos, para louvar o nome santo de Jesus. Convido a todos para abrir a nossa harpa cristã, número 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia, Jesus.
de guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por bem ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, neste momento eu convido a todos os irmãos para que colocássemos em pé. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, seguida também de oração, juntamente com o nosso obreiro, nosso irmão Luiz Tomás, e o irmão, a irmã, aqueles nossos telespectadores ou participantes das redes sociais que tem um pedido de oração, uma necessidade sua, sempre está passando o nosso número do WhatsApp, e nós temos o prazer de receber o seu comunicado e também atender o seu pedido. Nesse momento, vamos ouvir juntamente com o presbítero, nosso irmão Luiz Tomás, fazendo a leitura da palavra de Deus e também uma oração a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Motivo de muita alegria, né? De mais uma vez, pela graça de Deus, estar reunido em sua presença. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Está lendo o primeiro versículo e depois nós vamos para o verso 14. Amém? Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor:
a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Uma palavra de muita importância, né? Quem precisa de oração? Amém? Aleluia. Peço uma oração dos irmãos a meu favor. Eu fiz, como os irmãos sabem, 3 cirurgias do joelho, 2 de uma e uma de outra. E graças a Deus tudo correu bem. Cirurgia está tudo ok. Mas de uns 15 dias para cá surgiu um inchaço no tornozelos do pé. E então eu peço aos irmãos que me ajudem em oração. Estou já correndo atrás da medicina, né? Fazendo os exames. Mas conto com a oração da igreja a meu favor, amém? Oramos ao Senhor. Senhor Jesus, em Tua presença nós entramos, Senhor, nesta tarde, para juntos, Senhor meu Deus, glorificar e exaltar o Senhor. O Senhor nos diz em Sua palavra, Senhor, que em Tu nós devemos dar graças ao Senhor. E eu sou grato a Deus por estar aqui, eu sou grato a Deus pela igreja do Senhor presente. Muito obrigado, Senhor, e aqui estamos a orar e interceder por todos quanto, Pai, precisa e necessita de algo que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, orando e intercedendo por essas vidas. Nós pedimos assim, ó Pai, no nome do Senhor, e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor Jesus. Nós, nesse momento, iremos fazer esse trabalho de ofertar, contribuir na obra de Deus. Está sempre passando aí no seu vídeo os números das contas bancárias, bem como o número do CNPJ da igreja, que é a chave do Pix, e pode contribuir voluntariamente segundo o seu propósito no seu coração. E aos irmãos que aqui presentes estão no nosso templo, de igual modo pode estar cooperando através das nossas contas bancárias, ou também através da nossa salva, que estão ambos os lados aqui, com todos os cuidados sanitários, e possamos contribuir com alegria, enquanto a irmã Adna estará louvando ao Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, e nós convidamos para que abra a vossa Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, que nós entendemos que é um texto bíblico muito propício para o momento de ser grato a Deus. Salmo de número 103, o escritor, o salmista Davi, ele expressa as seguintes palavras: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande
em benignidade. Amém. Vejamos que a expressão de Davi é de gratidão a Deus. Nós que estamos participando desse culto nessa noite, temos certeza que nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que tem feito por nós, e por isso nós vamos estarmos retribuindo ao nosso Senhor as nossas ofertas, as nossas contribuições, o seu dízimo. Isto é tudo para a obra do Senhor, para a manutenção da igreja, bem como desse trabalho, desse programa. Curva a sua cabeça, nós estaremos orando. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, a tua igreja presencial e online, estaremos, Senhor, contribuindo pela tua obra, bem como os nossos amigos e irmãos que estão no canal 14.1, que possamos, Senhor, expressar a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, através, Senhor, do ofertar o meu dízimo também, ó Deus. Abençoa, multiplica, nunca deixa faltar na vida de cada um, ó Deus. Abençoa também aqueles que estão desempregados, aqueles sem condições de contribuir, que, Senhor, eles possam também, o desejo que tem no seu coração, ter as condições também de fazer assim. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Eu queria enfatizar esse versículo que o irmão Luiz acabou de ler, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estarei louvando um louvor que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Sim, Jesus. As provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Aleluia. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida no fim tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. O diácono, nosso irmão Igor, ele estará aqui ministrando a palavra de Deus, e nós convidamos a todos para que colocássemos em pé para estar recebendo o nosso pregador nesse culto, nessa noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 16. Aos irmãos que nos acompanham dos seus lares, que Deus abençoe a sua vida, que até agora você já tenha sido abençoado, por este culto, e que a palavra de Deus fale também no seu coração. Gênesis, irmãos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Abra a sua Bíblia, você que está na sua casa, irmão, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus. Capítulo 16 de Gênesis, a partir do primeiro versículo, nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos.
o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Amém. Até aqui. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Nós estamos alegres, irmãos, pela oportunidade que Deus está nos concedendo de estarmos na sua casa, reunidos. Para o cristão, irmãos, estar na igreja é uma grande alegria, né? Para nós é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Quando nós olhamos, amados irmãos, para essa leitura, nós nos lembramos, logicamente, deste casal que nós presenciamos, né, irmãos, corriqueiramente nos nossos cultos, nas nossas pregações, e nós estamos constantemente nos lembrando da história de Abraão e Sara, nesse momento chamados Abrão e Sarai, e eles com certeza tornaram-se, né, irmãos, para nós que servimos ao Senhor, a palavra de Deus encarregou-se disso, de usá-los como modelos, né, exemplos para nós, tanto que Abraão é por nós tido como o pai da fé, aquele que com grande fé serviu ao Senhor, a ponto de, por pouco, né, não sacrificar o seu filho, amando do Senhor, mas com certeza é um personagem que nós nos espelhamos muito em muitos aspectos. Mas quando nós observamos o capítulo 16, nós nos deparamos com uma passagem um tanto quanto estranha, né? Se nós pensarmos em Abraão como este homem tão dedicado no exercício da sua fé, nós vemos este casal protagonizando uma cena incomum para nós, mas de certo modo comum para aquela época. Se nós olharmos novamente a leitura que nós fizemos no início do capítulo 16, nós vemos que Sarai, a mulher de Abrão, ela não podia gerar filhos, e ela, por ser estéril, chegou em um dado momento, né, irmãos, olhando para a sua situação, para a situação com o seu marido, ela decide ofertar a sua serva egípcia, chamada Agar, para que se deitasse com Abrão e ele lhe concedesse um filho, e eles pudessem assim prosseguir na linhagem de Abraão. Essa história é conhecida nossa, né, irmão? Mas com certeza Deus pode, e com certeza vai nessa noite, nos ensinar, irmãos, algumas coisas que nós que estamos aqui na casa do Senhor, os irmãos que estão nos seus lares, cultuando a Deus conosco, podemos adquirir para a nossa vida, usando este episódio da vida deste casal. Irmãos, nesta noite, o que o Senhor colocou no meu coração é para falarmos a respeito destes limites que a vontade de Deus coloca sobre a nossa vida. Nós sabemos e lemos isso quase que diariamente, que Deus nos faz a promessa, irmãos, de acompanhar-nos nas nossas lutas, acompanhar-nos nas nossas vidas, nas nossas dificuldades. Ele nos promete, né, irmãos, em diversas passagens, estar conosco em qualquer momento, a enfrentar as lutas ao nosso lado. Se nós estivermos no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Então nós temos diariamente, irmão, em muitas passagens, testemunhado dessa capacidade de Deus em nos auxiliar nas nossas dificuldades. Mas quando nós olhamos para a vontade de Deus, nós temos que entender, irmão, que para nós ela é um norte. A palavra e a vontade de Deus na nossa vida, irmão, deveria reger quase que de modo integral as nossas decisões. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Então, quando nós cumprimos e fazemos a vontade de Deus, nós executamos um plano que com toda certeza dará certo. Se nós fizermos a vontade de Deus, estamos cumprindo, né, a vontade dele na nossa vida, e com certeza alcançaremos resultados que são bons, que são perfeitos, que são agradáveis. Esta é a vontade de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, todos nós, em dado momento, nós
nos permitimos, né, irmãos, não fazer a vontade de Deus. E é justamente sobre isso que o episódio do capítulo 16 de Gênesis narra. Nós sabemos que Deus havia, no capítulo anterior, feito um pacto com Abraão. Então Deus havia prometido para ele e para sua esposa que eles teriam um filho, e que este filho seria um homem muito usado. A promessa era que ele teria uma descendência muito grande, e que com certeza este filho gerado por Abraão seria um grande instrumento nas mãos de Deus. Abraão tinha recebido da parte de Deus esta promessa, mas o tempo foi passando, e com certeza Sara sabia da sua situação de ser infértil e não poder gerar filhos. E como o tempo vai passando e a promessa não vai se cumprindo, nós vemos que, infelizmente, ela toma uma decisão. E a decisão dela é o seguinte: Deus disse que em um pacto com Abraão, meu marido, ele seria pai de uma grande nação. Deus falou com ele que a descendência dele seria grande, que ele seria conhecido nas nações, que ele seria pai de uma grande nação. Mas o tempo está passando, eu não posso gerar filhos, e essa promessa precisa se cumprir. Então eu vou antecipar-me e vou dar a minha serva Agar, para que Abraão deite-se com ela e conceda um filho, e este filho com certeza será o herdeiro de Abraão, e esta linhagem se seguirá. Observando, irmãos, do ponto de vista humano, parece que a decisão de Sara foi sábia, porque ela estava sim, irmãos, preocupada, e via com certeza um homem que tinha o desejo de ser pai, um homem que queria ter o seu filho, que havia recebido uma grande promessa de Deus, e ela, talvez numa boa intenção, né, irmão, toma aquela decisão de oferecer a sua serva Agar para que desse um filho a Abraão, para que ele ficasse satisfeito com relação a isso, e a sua descendência pudesse prosseguir, talvez numa boa intenção, talvez agindo de modo sábio, né? Olhando pela ótica humana. Mas se nós olharmos o texto bíblico, Deus havia prometido para aquele casal, e havia prometido para Sara que ela seria a mãe dessa descendência de Abraão. Mas infelizmente ela se antecipa e toma esta decisão. Inicialmente, irmão, isso fala um pouco ao nosso coração. Quantas vezes nós que servimos a Deus recebemos tantas promessas da parte do Senhor? Às vezes nós recebemos da parte de Deus promessas na nossa vida, que Ele faria e fará alguma determinada coisa na nossa vida, e nós, por infelizmente alguns fatores, né, que são muitos, às vezes nós podemos ser simplesmente impacientes. Já diz um ditado, né, que a paciência, ela é inimiga da perfeição. Logo, se nós pensarmos assim, e sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita, então a impaciência ela é inimiga da vontade de Deus. Então nós precisamos entender que existem fatores nossos, próprios nossos, que impedem essa paciência, essa confiança na vontade, nos planos do Senhor para a nossa vida. Às vezes por impaciência, às vezes, irmãos, nós simplesmente por querer apressar o cumprimento daquela promessa, ou por querer, irmãos, por orgulho, tomar a decisão pelo nosso próprio conhecimento. Um grande exemplo disso talvez seja aqueles irmãos que receberam promessas de Deus numa área financeira, numa área profissional, e às vezes alcançam aquela bênção de uma empresa própria, ou de uma grande promoção, ou de um bom salário, e esses irmãos talvez podem imaginar que o que ocasionou aquela conquista foi o meu próprio recurso. Eu fiz a faculdade X, eu fiz o curso tal, eu conquistei aquela vaga, eu conquistei aquele trabalho, eu que fiz a minha empresa ter esse faturamento, ser bem sucedida nesse sentido.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos a plena certeza, irmãos, que Ele é o regente de todas as coisas que estão no universo. Nós temos a plena certeza, irmão, que por nosso próprio orgulho, pelos nossos próprios recursos, nós podemos falhar. Nós podemos tomar decisões precipitadas e podemos tomar para nós uma glória que deveria ser de Deus. E infelizmente, essa mulher, Sara, toma essa decisão apressadamente. Não confia, infelizmente, nos planos e na vontade de Deus. Toma esta decisão de modo apressado, de modo equivocado. E acontece o quê? Justamente o que nós vamos aprender agora nos próximos versículos. Aquilo que ela ofereceu a Abraão, pergunta novamente: é isso que você quer? Então tá bom, vai. Abraão deita-se com Agar e ela engravida e posteriormente concede a Abraão um filho. Até aqui, irmão, a história poderia encerrar-se até de um modo muito tranquilo, né? Mas os versículos que nós lemos registram que quando Agar engravida e concebe o seu filho, infelizmente algumas situações começaram a serem criadas neste ambiente familiar. Então Sara fala no versículo 5, Abrão, que meu agravo seja sobre ti. A minha serva que eu te entreguei, que eu dei ao seu regaço, vendo ela agora que concebeu seu filho, eu sou menosprezada aos seus olhos. Que Deus, que o Senhor julgue aí essa causa entre mim e você. Então, olha a situação no sentido desse enlace, desse matrimônio, que esta decisão apressada ocasionou. Então, Sara toma uma decisão fora dos planos do Senhor, da vontade do Senhor, e infelizmente, após conceber o seu filho, gera essa situação. Ela vê que Abraão talvez começou a olhar para a serva com um olhar por ser a mãe do seu filho, por ter concebido o seu filho, e Sara se sente menosprezada, a ponto de pedir o julgamento de Deus para este casamento. E continuando, o versículo 6 fala que Abraão diz a ela: então, se você está pensando assim, esta serva está nas tuas mãos. Faze com ela o que você bem entender, o que for bem aos seus olhos. E aí Sara começa a afligir a Agar, a ponto dela fugir. Final do versículo 5. Então ela sente-se ameaçada, coagida e foge daquele ambiente com o seu filho. Meus irmãos, podem imaginar, pense nós, irmãos, que somos casados, maridos, mulheres, esposas. Imagine acontecer, irmão, esse tipo de situação dentro da sua família, dentro do seu casamento. Os irmãos concordam comigo, irmãos, que esta decisão, que não foi, e não devemos depositar toda a responsabilidade a Sara, pelo contrário, uma responsabilidade compartilhada com Abraão, uma decisão tomada por ambos, eles, infelizmente, irmãos, sofreram algumas consequências de ter saído da vontade de Deus e ter tomado decisões de modo precipitado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos claramente, que esta família começou a sofrer alguns problemas. Irmão, se tem um bem tão precioso que sofre com as más decisões de um pai, de um marido, ou de uma mãe, de uma esposa, é a família. Irmão, ela é alvo incansável do nosso inimigo. O diabo luta, irmãos, incansavelmente, todos os dias, 24 horas, para destruir as famílias. Nós vemos isso em todos os aspectos. Olhamos na mídia, nós vemos claramente lutas travadas contra a família. Nós olhamos para o ambiente político, nós vemos claramente pessoas levantadas pelo diabo para lutarem contra a família. Nós vemos que este conceito, irmão, familiar,
de uma família tradicional, nesse sentido de uma relação oficializada na lei, um casamento corretamente feito, um pai, uma mãe, um relacionamento heterossexual com filhos, está cada vez mais, irmão, sofrendo ataques. A luta do diabo contra a família, irmão, tem sido muito grande. E quando nós agimos fora da vontade de Deus, quando nós nos apressamos, quando nós somos impacientes, quando nós somos talvez orgulhosos para tomar decisões, pode acontecer, irmão, de o diabo aproveitar esta brecha, irmão, e tentar de uma maneira furiosa destruir a nossa família. Nós precisamos muito, irmãos, nos fortalecer nesse sentido. Você quer, irmão, ser abençoado, ter uma família abençoada? Tome decisões debaixo da vontade do Senhor. Se você quer ter, irmão, um casamento abençoado, um noivado, um namoro abençoado, de muito sucesso, tenha ele, irmãos, com decisões tomadas debaixo da vontade de Deus. Os irmãos já viram algum casamento ou alguma família que passa por aquelas lutas tão difíceis de homem e mulher que não se dão bem, são agressivos, que tem um ambiente familiar destrutivo, tóxico? Isso acontece, irmãos, com decisões tomadas não na hora do casamento, irmão, mas lá atrás, no namoro, no noivado. São decisões tomadas lá no passado, que trazem consequências tão tristes. Nós temos ali perto da nossa casa visto isso acontecer, irmão, infelizmente. E nós temos que observar, irmão, que a vontade de Deus para nós, irmãos, é que nós tenhamos uma família abençoada, feliz, um casamento abençoado, feliz, que nos satisfaça em todos os sentidos. Essa é a vontade de Deus para a família. Por isso que quando nós tomamos essas decisões precipitadas, influenciadas talvez pelo dinheiro, influenciados talvez pelo prazer sexual, influenciados talvez por um prazer momentâneo, por más influências, dardos que o inimigo joga na nossa vida, e às vezes nós damos ouvidos, caímos nessas armadilhas, e infelizmente, irmão, nós tomamos essas decisões, e as consequências, infelizmente, virão. Os irmãos concordam comigo que um pai que toma uma decisão ruim, fora da vontade de Deus, a consequência respinga até nos filhos. Os irmãos concordam comigo que uma mãe que toma uma decisão fora da vontade de Deus prejudica todo o ambiente familiar, com o marido, com os filhos? Então nós temos que tomar para nós, irmãos, como nós estudamos hoje na escola bíblica dominical, quando Paulo está orientando essa preocupação que Paulo tinha com os novos vocacionados. Paulo fala lá, nós aprendemos no último tópico da lição, que Paulo tinha um cuidado, e ele falava para os obreiros: olhe para si, observe-se a si mesmo. Nós lemos isso, né, irmãos? Toda a Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Paulo fala para os obreiros: fazei um juízo, um exame em si mesmo. Então nós temos que olhar para nós, irmãos, nesse sentido. As minhas decisões, as minhas ações, as minhas escolhas têm sido, irmão, debaixo da vontade de Deus? Se sim, com certeza, irmãos, Deus abençoará as decisões. Deus abençoará aquele projeto, aquele propósito, e eu serei bem sucedido, terei a bênção de Deus. Mas se eu não tomar estas decisões, fazer essas escolhas debaixo da vontade de Deus, pode acontecer, irmão, que eu tenha consequências muito ruins e que prejudiquem toda a minha família. Mas quando nós continuamos a leitura do capítulo 16, nós observamos, irmãos, que há um fator importantíssimo quando nós tomamos decisões ruins. Todos nós estamos passíveis de errar. Nós somos seres humanos, né, irmãos? Em dado momento da nossa vida, nós, assim como Sara e Abraão nesse episódio, podemos tomar decisões ruins. Aí os irmãos podem pensar: poxa, tomei uma decisão ruim, fiz uma escolha ruim, vou ter consequências na minha vida, no meu relacionamento, na minha família. E agora, como fica a situação? Será que Deus é fatalista ao ponto de condenar-me eternamente pelo meu erro, pela minha escolha? Irmãos, com certeza, se tem uma característica divina que a Bíblia faz questão de registrar em muitos episódios, é que nós temos um Deus misericordioso.
um Deus bondoso. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós temos um Deus que procura maneiras, irmãos, e acha formas de nos fazer voltar-se para a sua vontade. É como se Deus, irmãos, soubesse, de todos os caminhos que levam às decisões dos homens. Às vezes nós podemos nos perguntar, se Deus sabe tudo o que vai acontecer, isso poderia influenciar no nosso livre-arbítrio? Eu entendo, irmão, que Deus não toma algumas decisões por nós, que elas cabem a nós, mas que Deus conhece de modo pleno, irmãos, todos os caminhos que as nossas decisões poderiam levar, e Ele vai nos acompanhando nesse sentido. Agora, olha a situação dessa família. Abraão deita-se com a serva de Sara, tem um filho. Sara cria um conflito com seu marido. Vamos dizer assim que eles ficaram brigados um pouco nesse sentido. Nós vemos que Sara teve um problema com Agar. Agar foge com o filho de Abraão e gera toda aquela situação. Será que Deus, irmãos, foi fatalista no sentido de não permitir que aquele ambiente familiar fosse restaurado, que a situação fosse apaziguada? Basta que nós leiamos a continuação do texto para percebermos a grande misericórdia de Deus. A partir do versículo 7, nós vemos que após a fuga de Agar, no versículo 7 diz o seguinte, leia comigo, diz assim: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto e junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, porque numerosa será. Irmãos, olha como Deus é especialista, em transformar causa em bênção. Como Deus é um grande especialista, irmão, em pegar situações conflitantes, situações problemáticas, situações de impasse, e colocar ali, irmãos, no meio daquela situação calamitosa, um plano que o nome dele é exaltado de uma maneira especial. Às vezes nós podemos olhar para a nossa vida, irmão, e nós nos encontrarmos num momento como esse, de algum conflito familiar, de algum problema na nossa família, no trabalho, às vezes encontrando dificuldades na nossa vida financeira. Nós podemos estar passando por este problema. Uma coisa, irmão, que a palavra de Deus nos ensina é que Deus é misericordioso e pode e tem poder, irmãos, para transformar todas as situações, as causas calamitosas. Deus tem poder de transformar em bênçãos. Isaías diz que Deus pode brotar água, fazer um manancial aonde há só deserto. Ele tem poder para isso. E Deus, irmãos, age com Agar desta maneira. Um anjo do Senhor encontra ela ali no deserto, indaga ela: quem é você? Para onde você está indo? De onde você vem? O que está acontecendo? Ela expõe a situação: eu estou fugindo da minha senhora Sara, porque nós tivemos um problema, eu estou foragida. E o anjo do Senhor fala para ela: volta e humilhe-se. E se você fizer isso, com certeza, a palavra de Deus nos diz, no versículo 10, que eu vou multiplicar a sua descendência, ao ponto de você não conseguir contar de tão numerosa que vai ser. Repare, irmão, que Deus honra esta mulher e a sua descendência com uma bênção parecida que Deus havia dado para Abraão, de multiplicar a sua descendência. Então ela estava preocupada, temia pela sua vida e pela vida do seu filho, e Deus fala para ela: eu vou dar a bênção para você e para a sua família, para a sua descendência, mas você precisa fazer uma coisa: volta lá para aquela família que está em conflito, volta para aquela situação, humilha-te, te conserta ali naquele ambiente, e que se você fizer isso, eu vou cumprir esta promessa e realizar esta bênção na sua vida. Irmão, às vezes o fator que está impedindo a bênção de Deus na nossa vida seja justamente a nossa humilhação.
Se tem algo, irmão, que agrada ao coração de Deus, e é uma das características mais grifadas de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi grande, um grande rei, um grande senhor de exércitos, não, irmão. A Bíblia diz que o que agradava a Deus em Davi era o coração quebrantado, uma vida humilhada diante de Deus. E às vezes, irmãos, nós, mesmo que pudéssemos pensar que estamos corretos em alguma situação, ou nós podemos imaginar, né, irmãos, que eu devo esperar a situação melhorar, corrigir-se, mas a palavra de Deus nos diz, irmão, volta para aquele lugar, humilha-se. Com certeza, irmãos, aqueles que se humilham na presença de Deus encontram a sua bênção. Vale, irmãos, muito nós deixarmos de lado o nosso orgulho, deixarmos de lado as nossas vãs conquistas, as nossas capacidades humanas. Vale a pena nós abafarmos o nosso eu nesse sentido e nos humilharmos diante da presença de Deus, porque com certeza, irmãos, fazendo isso, nós alcançaremos a graça divina e seremos abençoados pelo Senhor. E nós sabemos o resultado dessa história, né, irmão? Nós infelizmente vemos que foram gerações que se enfrentaram, talvez até os dias de hoje, mas com certeza, irmãos, Deus honrou a promessa feita a esta mulher, a sua descendência, assim como Deus honrou a promessa feita para Sara e Abraão. Nós sabemos e conhecemos de cor essa história, né? Que ela realmente engravidou, concebeu seu filho. Ele foi um homem usado por Deus, um homem que gerou-se uma grande nação, uma linhagem do Messias. E com certeza, irmãos, nós podemos tirar para a nossa vida que se nós cumprirmos a vontade de Deus, fazermos aquilo que agrada ao Senhor, nós alcançaremos sobre nós e na nossa família, irmãos, as bênçãos do Senhor. Amém? Podemos fazer uma oração, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar. Os irmãos que estão aqui, você que está no seu lar, irmão, que ouviu esta palavra, se você quer nesse momento entregar a sua vida, né? Você pode aí junto conosco nesta oração levantar as suas mãos. Se você quer uma oração pela sua família, como já disse o nosso pastor, envie o seu pedido aqui no nosso WhatsApp. Feche os seus olhos aí, exponha o seu problema diante do Senhor, mesmo aqui por este celular, pela sua televisão. Deus pode alcançá-lo nesse momento através dessa oração. E aos irmãos que estão aqui na igreja, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele, irmão, as nossas causas. Nós podemos crer, irmão, que as decisões tomadas debaixo da vontade de Deus ocasionam bênçãos na nossa vida. Então nós vamos orar para Deus direcionar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, de forma que agrade a Ele. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, pela tua palavra exposta nesta noite. Senhor, nós cremos que a tua palavra é digna e fiel, é verdadeira, e que se nós confiarmos nela, Senhor, nós teremos fé e vamos crer, Senhor, que essas promessas se cumprirão. Senhor, nós podemos ter em nosso meio, nos nossos lares, pessoas que tiveram os seus sonhos abafados, destruídos, que passam, Senhor, por situações conflitantes, por problemas na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, problemas de ordem matrimonial, sentimental, emocional. Mas nós cremos, Senhor, que se ofertarmos a Ti todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem todo o poder para, Senhor, colocá-las na Tua vontade e nos abençoar. Senhor, continua conosco, com a Tua igreja. Ouve, Senhor, o clamor dos Teus servos, e que nós tenhamos em Ti, Senhor, a nossa fé firmada para crer que o Senhor cumprirá em nós a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei.
A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus nessa noite por esse culto? Amém. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada participante desse culto nessa noite, irmão, aqui presencial. Sentimos a presença de Deus e também os nossos irmãos e amigos que participaram online. Que Deus abençoe. Nós estaremos apresentando o pedido de orações que tem chegado até o presente momento, e eu convido a igreja, todos que estão presentes também na sua casa, vamos colocarmos em pé. Eu vou pedir para que nosso irmão Luiz, ele vai estar orando ao Senhor. Vou apresentar aqui os pedidos de orações, e cremos que o Senhor é aquele que tem muitas bênçãos para nossas vidas. Porém, antes eu quero convidar todos os jovens da nossa igreja e também não evangélico. No próximo sábado nós estaremos realizando aqui em nosso templo um fórum da juventude da igreja, da UMADEMAT, União da Mocidade das Assembleias de Deus em Matão, sobre o tema relativismo. E todos os nossos jovens estão convidando. No próximo final de semana, sábado às 19 horas, estaremos aqui. Nós estaremos orando, irmãos. Aqui nós temos pedido de orações. Edileide pede oração a seu favor e para Rosineide. E também temos pedido de oração da família do presbítero, nosso irmão Antônio Manuel.
E também peço, Gesiel, a orações a favor da minha cunhada, a mãe do Gesiel, irmã Angelina, que muito precisa das nossas orações. E você que tem seu pedido, também pode escrever aí no WhatsApp que está passando, nós atenderemos o seu pedido de oração. Oramos juntamente com o nosso irmão Luiz. Vamos, Luiz. Seja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, porque na tua casa estamos, Senhor amado, aprendendo no teu santo templo. Te agradecemos pela palavra, Senhor amado, pelos hinos que foi entoado e louvores a ti, por todas as maravilhas que foram feitas nesta noite. Também, Pai, eu te peço, abençoa também aqueles que têm pedido as orações. O Senhor sabe e conhece, meu Pai, não vou falar pelo nome, mas o Senhor conhece e já foi falado aqui neste momento. Vai abençoando com teu poder, vai operando maravilha, repreendendo todas as espécies de enfermidade, fazendo uma obra completa pelo poder da tua palavra. Querido Jesus, eu te peço nesta hora, abençoa a continuação do trabalho, meu Pai, ainda o culto que vai ser dirigido nesta noite. Põe a tua mão poderosa e abençoa grandemente com a tua santa bênção, Pai querido que está no céu. Eu te peço neste momento, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. A graça Aleluia. do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.